A nossa aula de hoje será com o professor Fábio Luiz Barbosa Pereira, é sócio da área de propriedade intelectual e líder das áreas de tecnologia da informação e proteção de dados pessoais do Veirano Advogados, é graduado em Direito pela PUC-Rio, pós-graduado em Direito Civil pela Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, é mestre em propriedade intelectual pela Queen Mary and Westfield College, University of London, quando foi agraciado com a Bolsa Chevening pela British Council, é co-coordenador da Comissão de Resolução de Conflitos e membro do Comitê Executivo da BPI, autor de diversos artigos e publicações sobre os temas de propriedade intelectual e tecnologia da informação, palestrante em eventos nacionais e internacionais. Foi advogado da TV Globo, da Fundação Roberto Marinho e gerente jurídico da University College London Hospital, na Inglaterra. Fábio é reconhecido pela Chambers Partners como Expert Based Abroad of the UK em propriedade intelectual e pela Legal 500, pelo Who's Who Legal e pela revista Análise de Advocacia como expert em propriedade intelectual e tecnologia da informação. Fábio, bem-vindo novamente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e a aula é toda sua. Obrigado, Thaís. Oi, gente, boa noite. Prazer em conhecer vocês. Estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui no vídeo. Então, prazer em falar com vocês hoje. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui a minha tela. Espera aí. Share screen. Share sound. Ver se vocês já conseguem ver aí. Deixa eu baixar esse aqui, espera aí. É sempre um desafio você chegar aqui no momento de funcionar tudo. Estão vendo aí? Estamos sim, tudo certo. Tá, legal. Então, já é minha segunda vez, né, como de alguns outros professores. Fiquem à vontade para a gente fazer um debate, interromper, até porque eu acho que o tema é muito novo. Pouca gente trabalhando com o assunto, a gente tentando achar soluções ainda não tão tangíveis para os clientes que vêm, né, querer fazer um registro de NFT ou mesmo fazer uma comercialização de NFT. Então, eu acho que é um assunto que ainda tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa acontecendo lá fora, como vocês acompanharam ao longo do curso. Hoje a gente vai falar um pouquinho de takedown de conteúdo e aí relembrar todo o takedown de conteúdo, como funciona e como isso seria aplicável aos NFTs, ou se seria aplicável, né? E falar um pouco de titularidade, tá? Então, para quebrar o gelo, né, eu vou trazer uns casos aí que eu queria a opinião de vocês logo no início, depois a gente passa para o conteúdo. Então, a gente vai começar falando sobre casos interessantes, depois o surgimento do takedown, né, que é a retirada de conteúdo do ambiente digital da internet, takedown nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Brasil, e a compatibilidade desse sistema de takedown com os NFTs. E aí eu acho que vão surgir uma série de perguntas ou de questões que a gente pode abordar e pode conversar a respeito. Tá? E aí a conclusão vai ser aberta para a gente ver se dá para fazer takedown, retirada de conteúdo constante em NFTs que estão, como a Thaís falou lá no início, no blockchain. Então, é um desafio ainda legislativo, né? A gente teve a aula da Cecília, que trabalha comigo aqui, justamente sobre esses esforços legislativos. Então, acho que no final a gente chega a algumas conclusões, mas também fica com uma série de perguntas ainda não respondidas, tá? Então, vamos começar com os casos aqui interessantes, né? Vou dividir com vocês aqui um NFT. Vamos ver se ele vai abrir com som. Gente, o problema é entre a cadeira e o teclado. Vamos ver se agora foi. Vocês me ouvem de novo? Ouvem. Tá me ouvindo aí, Cissa? Sim, tranquilo, tudo certo. Tá, então já relembrei como é que faz. Vamos lá. Então aqui a gente tem, né, um NFT de uma menina sentada numa piscina, né, e deixando cair uma latinha no fundo da piscina, uma latinha que se parece, tá? A Blue Ribbon aqui, a cerveja, ela não é parte do NFT, tá? O NFT é só aquela imagem que eu mostrei. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, quem obviamente quiser falar sobre o tema, do que vocês identificam aqui em relação
à propriedade intelectual? Quer dizer, algum tipo de violação, vocês acham que daria para enquadrar numa limitação ao direito autoral, uma paródia? Qual é a visão de vocês aqui nesse NFT, né? Que tem a música, tem ela ali e cai uma latinha de cerveja que é muito parecida com a Blue Ribbon, como vocês podem ver aí na figurinha em preto aqui, né? Então, quem quer falar ou falar pelo chat aqui? E aí a gente depois chega numa conclusão. Vão ter 5 exemplos, tá? Participem, pessoal. Sim. A Thaís já sabe a resposta. Ou pelo menos o que a gente Já vou ficar bem acha aqui. quietinha. Professor, posso dar a minha opinião aqui? Tá. Bernardo falando. Boa tarde. Tudo bem, Bernardo? Então, acho que tudo bem, você? Tudo jóia. Acho muito delicado, se você tem exploração comercial, acho muito delicado falar que é paródia, né? Nesse sentido, assim. E, inegavelmente, por mais que não seja tão objetivo assim o logo, acho que no impacto, acho que no conjunto faz referência assim a esse rótulo da cerveja, né? Então, dependendo do lado que você tiver, se você estiver advogando pela cerveja, eu com certeza apresentaria algo ligado a uso indevido, infração bancária e por aí vai, algo nesse sentido. Legal. Foi uma das visões que a gente teve também na outra edição do curso. Alguma visão parecida com a do Bernardo ou diferente? Falta tomar essa cerveja aí, porque não identifiquei nem a original, nem a veladora. Pois é. Então, assim, a discussão aqui é violação de marca, né? Então, violação da marca da cerveja, que não faz parte do NFT em si, violação de direitos autorais, potencialmente, né, sobre o logo, né, o desenho do logo, né, a forma como a cerveja está apresentada, o próprio formato desse logo na própria latinha, né, como ele preenche a latinha, poderia ter também alguma proteção. Aqui, por outro lado, quem discutiu esse tema, e vocês vão ver aqui na discussões sobre esse tema na internet, não dá para identificar com toda certeza que é a PS Blue Ribbon, né? Apesar de, obviamente, foi o que o Bernardo falou, se eu estivesse do lado da produtora da cerveja, eu talvez fosse na questão de violação de marcas. E aqui é considerado, principalmente porque a gente está falando de um NFT que está disponível nos Estados Unidos, né? Um fair use, né? Um fair use dessa marca, se for ela, né? Também não está totalmente claro por conta da resolução, mas aqui poderia também ser, né, arguído uma paródia ou um uso, né, não comercial. Obviamente, se o NFT for vendido e considerando que, né, haveria uma violação de marca potencial da cerveja, você tem aí uma discussão bem fértil de fair use versus exploração comercial ou free riding nessa marca, né? Então, o ponto que o Bernardo levantou é importante, né? É um ponto bem relevante, mas a gente tem justificativas aí ou defesas também para o fair use, porque não impacta comercialmente a venda dessa cerveja. Na verdade, pode ter até um impacto positivo. Então, essa foi o primeiro NFT. E a gente está falando disso antes do início do conteúdo, né, prático, né, do conteúdo didático, aliás, porque a gente quer justamente chegar nessa questão da remoção de conteúdo e como que a gente faria isso nos diferentes países. Tá? Aqui tem um outro exemplo, que não tem música, então vai ser mais fácil. Fábio, Vamos lá, Thaís. desculpa te interromper, que a Luciana levantou a mão, acho que é do caso anterior. Ah, tá bom, eu não tô vendo as mãos, mas beleza. Não tem problema. Oi, Luciana. Tudo bem, desculpa adentrar, talvez não seja o âmago da matéria, porém, como se questionou a questão da paródia e tal, mais aplicada normalmente ou prevista na nossa legislação em termos de violação do direito autoral, né? E essa questão de talvez vincular a questão comercial, porque a própria paródia no direito autoral, ela tem o viés comercial, né? Qual que é a diferença se você pode fazer uma paródia? É ser tão descarado que quem recebe a paródia consiga identificar qual que é original e qual que é paródia. Esse é o requisito na visão do direito autoral, né? E, inclusive, eu até escrevi sobre isso, a questão da Beyoncé e da Feyoncé, né? A Gucci e a Bucci, né? Que, querendo ou não... Será que a gente poderia aplicar essa mesma questão de paródia, de conceito de paródia aplicado ao direito autoral para marcas e patentes, né? No caso, para marcas,
Porque não tem nossa... Porque, querendo ou não, o titular da marca tem o direito de preservar a sua reputação. E a paródia, eu acho que o maior cuidado daí, já que não é a paródia em si e nem o viés comercial, mas sim a capacidade, talvez, do consumidor identificar a origem dessa latinha, né, de cerveja. Sim, talvez. E a gente está considerando aqui também, do ponto de vista de direito autoral, o próprio desenho da logo, né? Não só a Sim, daí proteção tudo marcária, bem, mas... trade dress, talvez, Sim. aquela questão, exatamente. né? Tá, só essa, não quero, eu sei que não é o tema da nossa matéria em si, mas querendo ou não, para poder alegar aplicar isso que você vai dar hoje, também talvez aquele limite, né? Pode ou não pode, que eu sei que é tênue. Sim, Desculpa sim. aí. E não, ótimo. E a questão da paródia é uma questão que, como você falou bem, a questão da exploração comercial, ela vem num plano que não necessariamente vai prejudicar uma paródia. Ela, se bem feita, ela pode ser, inclusive, comercializada, aparecer na televisão. Eu tive um caso aqui no escritório muito antigo, que é do Alexandre Frota vestido de Robin, né, que passou eu não lembro, assim, se foi acho que foi na Rede TV ou foi no SBT, era um quadro do SBT. E aí, obviamente, né, a Warner fez uma consulta em relação ao Alexandre Frota vestido de Robin. E o meu entendimento era que era paródia, porque apesar do cliente ser o cliente, né, que tinha interesse no caso, eu falei, olha, não tem como você confundir o Robin, né, da Warner ou da DC Comics com o Alexandre Frota. Então, realmente, ele, né, fazendo palhaçada no SBT, anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, é uma paródia. Mas o quadro acabou saindo do ar, né, eu acho que no final a gente acabou notificando e eles tiraram, mas assim, para mim, total paródia. Então, né, aí é um direito do autor, assim, bem, né, e aqui a gente, né, tá no conceito de fair use, né, que abrange ou não a paródia, depender do tipo de direito protegido. Aqui, nesse outro NFT, a gente tem a estátua de Davi, de Michelangelo, né, e você tem a Davina. Aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês o que vocês acham aqui, se esse NFT seria possível, se tem alguma violação, né, de uma obra, obviamente, que já está em domínio público, mas o que vocês acham aí? Tem transformação suficiente para ser legal esse uso aqui? Quem quer dar uma opinião? Se não tivesse a estátua do Michelangelo do lado, vocês identificariam a Davina como sendo uma paródia ou uma nova obra? Legal. Se não tivesse o Michelangelo do lado, não seria nem paródia, né? Então a gente fala de violação de direito autoral, obviamente já em domínio público aqui. É um desenho transformativo, então uma nova obra. Aqui talvez se a foto está em domínio público já é uma outra questão, mas não necessariamente o NFT foi feito também com base na foto, né? Pode ter sido uma outra visão. Então, naturalmente, uma paródia ou uma criação nova até, né? Total fair use, então totalmente legal. Tá? Eu acho que pode ser também considerada uma obra derivada, não, Fábio? Sim, potencialmente uma obra... Eu acho que sem a foto do Davi e do Michelangelo ao lado, eu acho que eu identificaria, porque é bem emblemático o rosto dele, né? É bem julgado. Podia ser a Madonna também, mas... a Madonna cantora. Mas, assim, é emblemático para quem conhece. Eu acho que colocando o Michelangelo do lado, a gente fica ainda mais... Sim, claro. Algo a se pensar, mas nenhuma dúvida de que é um uso legal desse, né, um NFT criado a partir de um uso legal de uma imagem, né? Sim, porque está em domínio público, não é isso? Sim, porque está em domínio público, porque é transformativo, né? Eventualmente até poderia ser mais transformativo e ser um fair use, né? Mas aqui realmente o fato de dar em domínio público já ajuda bastante, né? Então, esse aqui é mais complicado, então esse aqui eu vou querer ouvir também opiniões, tá? A gente tem ali aquele meme do Drake, né? E a gente tem um NFT feito também do Drake, né? Não sabendo se há autorização aqui para o uso da imagem, né? Para o uso da imagem do Drake e do fotógrafo que tirou a foto para o meme, né? O próprio meme é um meme, então ele também potencialmente não tem autorização nem de imagem nem do fotógrafo. E aí você tem um NFT baseado no meme, quer dizer, o que vocês diriam aqui? E que não é nem só o meme, né? É o clipe dele, né? Uma imagem uma imagem do clipe dele, exatamente. Não é igual a Renata Sorra, que falou que agora ela é a velha dos memes, né? Coitada, trabalhou 40 anos na televisão para virar a velha dos memes, né? Então é fogo. Mas a Gretchen lucrou com isso. Bom, a Gretchen sim. E o que vocês acham aqui desse conteúdo? Violação é possível? É uma criação transformativa o suficiente para não violar direitos autorais ou de imagem? Direito de personalidade, né? Violação, se não foi autorizado.
Inclusive então, porque é uso comercial, né? Sim. Então aqui a gente tem, se vocês olharem, vocês têm elementos na imagem que são elementos que são muito parecidos. Então você tem a imagem lá, você tem um amarelo no fundo, aqui embaixo no NFT, variações desse amarelo, né? Você vê a marca da jaqueta dele também está aparecendo ali no NFT, né? Então, direitos autorais, direitos de imagem, quem é o titular de quem criou o clipe, tirou o frame do clipe ou tirou essa foto durante o clipe acontecendo, então essa discussão toda e necessidade de licença, né? Aqui eu não acho que há uma criação tão forte em cima da imagem anterior que pudesse ser uma obra nova ou mesmo um fair use, quer dizer, é bem reprodutivo. Até apps fariam essa alteração aí sem muito esforço, né? Então aqui a gente diria que talvez não desse tão certo assim, né? Opiniões aí também concordam? Boa. Então vamos para o caso do Starry Trip. Esse aqui que eu vou abrir ele, aí tem que dar o share na outra página. Peraí. Esse é bem interessante também. Principalmente por conta do enquadramento, da música. Isso acerto agora. Share. Com som. Deu para ter uma ideia, agora eu tenho que dividir minha outra tela, peraí. Pronto, consegui dessa vez mais rápido. Deixa eu dar um share de novo. Pronto. Então essa obra aqui chamada de Starry Trip, né? Tem elementos, né, da Starry Night. Queria saber o que vocês acham aí, se houve realmente algum tipo de violação, se dá para dizer que é um uso, né, com fair use, um uso de partes de uma obra. Você tem ali o cockpit, né? Você tem pedaços da obra de Van Gogh, mas você tem o cockpit ali que é novo, tem aquele personagem ali do lado também que é novo, o enquadramento, a música, quer dizer, uma obra razoavelmente transformativa, né? A gente não sabe de quem é a foto do cockpit, né? Se tivesse algum direito do fotógrafo ali da foto, mas em princípio não haveria violação de direitos autorais, tá? Porque a obra está em domínio público, né? Tem uma porção ali que não é significativa dessa obra original, então, e ali tem aquela questão da criação com o ângulo da câmera e tudo mais. Então aqui considerado uso legal. Alguém discorda? Não, o Alan, eu acho que você já respondeu a pergunta dele, que ele está perguntando quando a obra do artista estiver em domínio público. Então, aí é uma questão da gente. Aí não tem, né? Se você não denegrir a obra e não violar direitos morais de autor, né? Você não tem nenhum tipo de problema em utilizar a obra e fazer criações em cima dela, né? Então, aqui realmente é uma obra mais transformativa, tá? E aqui a gente tem o Jim Carrey on a Mug. O que vocês acham aqui desse aqui? Transformativa, 0, né? Então, aqui, potencial violação de direitos autorais do fotógrafo, violação de direito de imagem. A gente não sabe de onde é essa fotografia, né? Não tem fair use, não é uma obra transformativa, né? Então, não tem uma transformação substancial que possa levar essa caneca a ter algum tipo de uso pacífico, exceto se tivesse uma autorização de uso do Jim Carrey e do fotógrafo que tirou a foto, né? Então, tudo isso para falar que a gente tem várias situações limítrofes, né? E que os NFTs vão também ter esse tipo de preocupação. A gente vai ter que ter preocupação com, né, a titularidade autoral e como a gente protege ou derruba conteúdos em NFTs, né? E a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Aqui a gente tem um outro caso interessante, é o último, né, da DC Comics contra o criador ali, o desenhista de vários dos personagens, inclusive, né, da Mulher Maravilha. Esse artista ele vendeu NFTs e lucrou ali
quase 2 milhões de dólares vendendo NFTs dos seus desenhos online, né, exibindo a Mulher Maravilha e outros personagens que são da DC Comics, né, e obviamente a DC Comics não recebeu, né, nada dali, né, e inclusive proibiu a venda dessas imagens. E aí, por conta de um NFT ser algo muito novo, né, e ser algo ainda pouco, ainda com pouca legislação a respeito, com pouca proteção, e a gente está se baseando nos institutos de direito autoral, de proteção né, de personagens, etc., a DC se manifestou dizendo, olha, a gente não aceita qualquer tipo de venda, né, de imagens que tenham personagens, né, que sejam de titularidade da DC Comics, e mesmo que ainda em NFTs, se você tiver qualquer dúvida, fale com o nosso jurídico aqui, o nosso VP de vendas, né, o VP jurídico aqui, que é o Lawrence Gannon, sobre qualquer Talent Services VP, né, que é justamente para poder saber se você pode fazer algo com o personagem da DC. Então, aqui a gente vê claramente um uso, né, de uma personagem para uma finalidade fora, né, do que era normalmente explorado, que era internet, né, revistas, né, filmes, etc., num NFT, e acabou que o próprio autor não teve sucesso, né? Então, um caso interessante aí que está rolando também. E aí vamos falar um pouquinho de relembrar para quem trabalha com PI, né, o Instituto do Takedown nos diversos países, e aí pensar como é que a gente aplicaria o Takedown para NFTs. Então, o Takedown, né, que é a remoção de conteúdo online, ele surgiu lá com o Digital Millennium Copyright Act, né, em 98, que foi assinado pelo Bill Clinton. E aí, na verdade, o surgimento do Takedown, e aí tem a ver com o nosso marco civil, a gente vai falar um pouquinho disso, era justamente para poder dar um pouco de segurança para os Internet Service Providers, né, para os Online Service Providers, porque você tem ali conteúdo sendo gerado o tempo todo, né, a gente tem exemplos clássicos que são, né, Google, YouTube, Facebook, etc., e uma preocupação muito grande desses Service Providers de não ser responsabilizada por um conteúdo que violasse direitos autorais, ou violasse, de forma geral, direitos de terceiros. Aqui a gente está falando de direito autoral porque está embaixo do Copyright Act. Então, na verdade, a seção 512, que foi adicionada ao Digital Millennium Copyright Act em 98, permitiu que esses titulares de dados tivessem conteúdo online que infringente removido, sem a necessidade de litígio, e facilitou, obviamente, esse desenvolvimento da indústria da internet. E é assim que a gente vem vindo, né, com o Marco Civil na internet, com o Takedown na Europa, com o Takedown no Canadá, que são os exemplos que eu vou dar aqui, mas com certeza dando um pouco mais de segurança jurídica para esses online service providers, né? Então aqui a ideia é realmente proteger eles de penas pecuniárias, né, de pagamentos de multa, etc., pela violação de direitos autorais. Então, essa adição, na verdade, do artigo 512 no DMCA traz essa garantia, né? Então, como é que funciona isso, né? Como é que você faz como é que você exerce o direito embaixo do DMCA? O pedido de remoção, né, ou takedown, como a gente chama, e aí no Brasil também chamado de takedown, mas vamos depois abrasileirar para o nosso marco civil. A gente tem o pedido de remoção feito por um titular de direito autoral a um provedor de serviço online para poder remover esse material que venha infringir direitos autorais. Pode ser um website, pode ser qualquer outro serviço online. Então, era um pedido feito, né, uma solicitação feita por um titular via DMCA. O OSP, ou ISP, né, é um Online Service Provider, ISP é um Internet Service Provider, e aí o DMCA, essa seção 512, que é a nova, antiga, né, do final da década de 90, ela traz algumas situações que são chamadas de Safe Harbors. O que é isso? São situações em que o provedor de serviços online, o OSP, não teria responsabilidade se mantivesse aquele conteúdo, né, que potencialmente infringe direitos. Então, quando que isso acontece? Quando que eu não tenho responsabilidade? Quando eu sou apenas um canal de transmissão online automática, né? Eu não modifico o conteúdo, eu não tenho acesso, né? Então, por exemplo, um provedor de cabo, um provedor de DSL, uma rede celular, quer dizer, eu sou o chamado, né, provedor de acesso à internet, como a gente tem no Marco Civil. Então, eu não tenho nenhuma ingerência sobre o conteúdo, não posso ser responsabilizado por ele. Armazenamento temporário, né? Armazenamento em cache, né? Aquele que é automaticamente, né, feito quando você precisa fazer uma transmissão na internet. Então, também é uma situação em que você não tem controle daquele conteúdo e potencialmente não teria, então, responsabilização. O hosting, né, a hospedagem de material de um terceiro num sistema, numa plataforma,
que também não há ingerência do provedor da plataforma. E, finalmente, o link, né, que é você realmente referenciar ou vincular um conteúdo para usuários, né, passando ali, colocando só o link da página. Então, você também não teria acesso ao conteúdo, nem nenhum tipo de ingerência sobre ele. Então, nessas 4 situações de mere conduit, né, que você só transfere o conteúdo, na situação de caching, né, que você mantém aquele conteúdo de forma temporária, o host e o linking, você tem situações em que você não vai ter a responsabilização do provedor de serviços online. Como é que isso funcionou, né, ao longo do tempo, né? Esses portos seguros ou safe harbors, eles impediam, então, que esses provedores de serviço online tivessem qualquer tipo de responsabilização. E aí o sistema utilizado pelos Estados Unidos é o sistema do takedown, né? Do notice and takedown. Então, o titular do direito autoral que se sente, né, com o direito autoral violado faria uma comunicação, né, faria um pedido, né, via DMCA, justamente para poder pedir a remoção desse conteúdo, né? E aí esse pedido, esse aviso, né, esse pedido de remoção deveria conter esses 6 itens aí que estão vislumbrados na seção 512 do DMCA, tá? E aí, obviamente, está aqui, né, o Notice of Copyright Infringement, né, que você faz via sistema do governo americano, né, falando sobre o conteúdo que é infringido, né, por que ele viola direito autoral. Então, passando todas essas informações daqui e principalmente dando um statement ou uma declaração de que aquele conteúdo, de fato, você entende que viola seus direitos, né. A partir daí, a gente tem, bom, aí se por acaso o usuário entender que o conteúdo foi removido com sucesso, funciona. Se não houver contestação por parte daquele que fez o upload do conteúdo, também funciona. Agora, você pode ter também o que a gente chama de contra-notificação, ou seja, a pessoa que fez o upload do conteúdo acha que aquele conteúdo não infringe direitos autorais, então você tem aí a contra-notificação. Então, tem um modelo de contra-notificação, por isso que a gente chama de notice and takedown, né? Você dá um notice, tem o takedown, você tem o contra-notice ali, né, uma resposta, e potencialmente você pode ter a volta do conteúdo. Então, o sistema é esse, né? O titular envia, né, um aviso ao provedor, o provedor vai agir rapidamente para remover esse conteúdo, ele notifica o usuário que fez o upload originalmente, o usuário pode contra-notificar ou esse conteúdo pode ser restaurado se a contra-notificação for positiva, exceto se quem fez a notificação original tiver entrado com uma ação judicial contra esse contra-notificante. Então, esse é o sistema do Notice and Takedown, que é usado nos Estados Unidos, funciona razoavelmente bem e traz essa garantia para os provedores de aplicações e provedores online de que eles não vão ser responsabilizados, né, quando esse tipo de mecanismo funciona. Dúvidas até aqui em relação ao takedown americano? Então, aqui a gente tem, aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo do YouTube, que já criou a página, né, e que você tem, né, você faz o Notes, né, e você vai ter o resultado ali na própria página do YouTube, o que a maioria das Big Techs fizeram nessa época é justamente criar esse formulário para, né, a solução desse problema já linkado ao governo americano, recebendo lá via DMCA, etc. Tá? Aí a gente tem um sistema um pouco diferente, tá, que é o sistema do Canadá. O sistema do Canadá é o chamado Notice and Notice, né, que é um regime que foi estabelecido pelo Copyright Act canadense, vai exigir que esses intermediários, os OSPs, encaminhem as notificações dos titulares aos usuários da internet, alertando, né, que houve ali uma suposta atividade infratora. Então, você recebe o notice e dá o notice para o usuário. Tá? Então, uma série de direitos exclusivos aqui, de criação de conteúdo, distribuição, né, de conteúdo canadense, que também visa a proteger esses OSPs. Né? Em 2018, o parlamento acabou alterando a lei de direitos autorais para esclarecer que um aviso de violação que tenha uma oferta de acordo, uma solicitação de pagamento, etc., em relação a essa alegada infração, não vai cumprir o Notice and Notice, né? Porque, obviamente, você está ali dando o Notice e pedindo um pagamento. Não é esse o objetivo. O objetivo é não encorajar violações de direitos autorais e manter esse sistema do Notice and Notice funcionando. Então, você tem ali a troca de notificações até que isso pode ser judicializado. Tá? Então, aqui você tem, né, no sistema do Notice and Notice, a identificação da violação, o titular envia, né, esse notice da violação para o Internet Service Provider, para que ele encaminhe, então, ao usuário infrator. Então, você tem ali
o ISP funcionando como uma condução desse processo, ele encaminha a violação para o usuário, por e-mail, por exemplo, e vai monitorando as atividades por um tempo. E aí vai informar depois aos titulares do direito autoral se essa notificação teve sucesso ou não. Então, é um sistema um pouco diferente, né, do americano, tá? Notes and Notes. Na União Europeia, né, e eu vou passar por esses sistemas, que eu acho que a discussão bacana é a gente falar disso, né, de como a gente vai remover conteúdo relacionado a NFT. Então, aqui é só para a gente ter um overview de como está funcionando, né, no mundo. Né. Uma diretiva de 2000, né, do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, falando sobre determinados aspectos da sociedade da informação, é a chamada diretiva do comércio eletrônico. E aí os prestadores de serviço online, que são de simples armazenagem, transporte, né, ou caching, como a gente falou, ou armazenagem em servidor, quer dizer, um pouco parecido ali com o takedown americano, não são responsáveis pelas informações que transmitem ou armazenam, caso preencham determinadas condições. E aí as condições são muito parecidas com as restrições ou limitações que o takedown americano impõe, né? Limitações que eu digo de responsabilidade. Então, é não ter conhecimento efetivo da atividade ou informação ilegal e não ter conhecimento da ilicitude, né? E quando vier ter conhecimento, agir com diligência para poder retirar e impossibilitar aquele acesso às informações. Então, é um sistema um pouco mais híbrido, né? Ele tem ali elementos do takedown americano, mas ele dá essa presunção de honestidade do provedor de aplicações ou do provedor de conexão, né, que não vai ter responsabilidade se ele estiver agindo com boa-fé. Né? Então, você tem aí um princípio da boa-fé mais ressaltado. E aí, obviamente, os países da União Europeia acabam sendo proibidos de exercer vigilância em relação a esses intermediários, em relação a esses OSPs. Né? Então, é um sistema um pouco mais interessante, a gente vai ver o brasileiro também. Em 2019, a gente teve a diretiva 790, né, do Parlamento Europeu, do Conselho da Europa, relativos a direitos de autor e direitos conexos, que alterou outras diretivas europeias, criando esse mercado único digital. Né? E isso não altera em nada o processo de takedown na União Europeia, né? Mas é um incentivo, né? Esse mercado único digital, na verdade, é um incentivo à livre circulação de mercadorias, de serviços, né, e criando, obviamente, novos conteúdos na internet. Então, aqui, o objetivo era harmonizar, né, leis na Europa, né, aplicadas ao direito autoral e direito conexo, e criar regras em matérias de exceções, limitações de direito de autor e tudo mais, para facilitar a licença, né, etc. Mas não tem uma influência no sistema de takedown já adotado pela União Europeia. Tá? E, finalmente, a gente chega no Brasil, onde a gente tem um sistema diferente. Né? Para quem trabalha com o tema, a gente tem o Marco Civil da Internet, de 2014, Lei 12.965, e a notificação embaixo do Marco Civil, ela necessariamente tem que ser embasada numa ordem judicial. Eu acompanhei esse processo legislativo na época, muito de perto, e a grande discussão ali, a grande questão, era realmente atolar o judiciário com pedidos de remoções de conteúdos, né? E isso aconteceu ou não aconteceu? A gente passou por um período bem turbulento quando o Marco Civil foi implementado, que era justamente de conseguir conciliar, né, e manter decisões que fossem assim minimamente razoáveis em relação à remoção de conteúdo. Vocês vão lembrar bem, para quem conhece o assunto, que o WhatsApp foi derrubado 5 vezes, né, pelo menos, né? Então você tinha ali um pedido de informações de determinada conta do WhatsApp, você ainda não tinha um entendimento do judiciário muito adequado a respeito, então eles mandavam bloquear o serviço inteiro. Você teve situações em que diretores do Facebook, né, teve um que foi preso por conta do não fornecimento de informações. Então, uma série de situações em que o Marco Civil ainda precisava ser explorado e melhor entendido, né, principalmente pelo judiciário. Então, aqui no nosso sistema, que a gente chama de Judicial Notice and Takedown, quer dizer, a notificação judicial, você tem a situação de o provedor só é responsabilizado se, após notificado, ele não remover o conteúdo. E essa notificação é uma notificação via ordem judicial, né? Exceto em situações, né, que estão previstas no artigo 21, que são situações de exposição sexual, de nude, né, de violação de imagem, vazamento de fotos, etc., em que você não precisa da ordem judicial, basta notificar o provedor e esse conteúdo seria removido.
né? Então, aqui a gente tem, de fato, ainda uma dependência do judiciário para poder fazer esse tipo de ingerência sobre aquele conteúdo, se ele deve ser removido ou não. Então, essa análise ela é judicial, tá? E aí o provedor só responde por danos se, após essa ordem judicial específica, ele não remover aquele conteúdo, tá? O Marco Civil acaba tendo, né, esse impacto em 2014 de ter uma aplicabilidade um pouco errônea no início, depois, obviamente, as decisões acabam sendo um pouco mais direcionadas e corretas, mas não é necessariamente uma solução célere, como é, por exemplo, o takedown americano, como é o sistema de notes and notes do takedown canadense, por exemplo, ou mesmo uma presunção de boa-fé, como é o caso da Europa, que a gente tem uma solução que ela acaba passando pelo judiciário, né? Um judiciário que agora já é experiente nesse tipo de assunto, mas que no início teve bastante problema. Então, você tem aí uma solução que não é tão célere assim, né? Outro ponto importante de ressaltar aqui é que, cada vez mais, e aí tem a ver com todo o sistema que a gente vive hoje, né, de fake news, de informações que não são totalmente corretas na internet, o Marco Civil não impediu a atuação espontânea dos provedores de aplicação, ou seja, os sites poderiam remover conteúdos, sim, que eles considerassem violadores, por exemplo, de direito autoral, e deveriam remover conteúdos que tivessem a ver com sexo ou com vazamento de fotos íntimas, etc. Então, essa atuação espontânea começou a acontecer, né, no Brasil, e o Marco Civil não impediu isso. Pelo contrário, é algo que vem, né, acontecendo com frequência. No âmbito dessa remoção de conteúdo, a gente tem uma série de ações também, né, contra a pirataria acontecendo em 2020, em 2021, né, algumas em parceria até com o governo britânico. Aqui a gente tem um exemplo, né, no Ministério da Justiça da Operação 404, que acabou baixando, né, bloqueando 334 sites, 94 aplicativos que transmitiam conteúdo ilegal, isso sem, nesse caso da Operação 404, obviamente com todo o apoio do Judiciário, mas poderia acontecer, por exemplo, né, pela própria liberalidade das plataformas, né? E o recurso especial número 1037396, que justamente reforça essa questão da responsabilidade civil dos provedores, né? Esse recurso especial acaba, né, tratando da constitucionalidade do artigo 19, que fala da necessidade de ordem judicial para remoção de conteúdo, e gera a repercussão 987, né, que fala sobre a constitucionalidade também do artigo 19 e fala da questão da ordem judicial como sendo aquela que deve ser considerada para a responsabilização dos provedores, ou seja, se eu notificado judicialmente que um conteúdo deve ser retirado, eu não o faço, aí sim eu tenho a responsabilização. E aí uma situação diferente vem trazida por uma outra repercussão geral, também a 533, dentro desse outro recurso especial, né, 1057258, que é para conteúdos anteriores à publicação do Marco Civil, eu deveria sim fazer uma fiscalização de conteúdo. Então, para sites ali ou informações que tivessem hosted, né, digamos assim, antes de 2014, esse conteúdo deveria ser sim filtrado e retirado caso ele viesse a infringir, por exemplo, direitos autorais, como prevê o Marco Civil. Tá? Recentemente, em setembro desse ano, super recente, o governo federal editou uma medida provisória, a medida provisória 1068, que alterava o Marco Civil da internet para poder dispor sobre o uso de redes sociais. Obviamente tem aí, e o objetivo ali era impedir a remoção arbitrária e motivada de contas, perfis e conteúdos pelos provedores, né? Então, tem um viés claro, né? Não quero, né, que a gente está falando realmente de situações de disponibilização de conteúdo indevido ou fake news, sem entrar no caráter político da coisa, mas, de fato, né, era esse o objetivo. E a medida provisória, na verdade, queria criar uma lista exaustiva de temas que pudessem ser moderados pelas plataformas. Lembrando que hoje o sistema que a gente tem é justamente dessa liberdade de atuação das plataformas que acabam podendo tirar não só conteúdos que infringem direito autoral, mas também informações que sejam de serviço, digamos assim, para a população, né? Então, a validade Vamos voltar, pode falar. Fábio, eu posso te perguntar uma coisa, mas também não se aplica para direito de autor o Marco Civil até o momento, né? Não, o Marco Civil... Uhum. Isso, o Marco Civil tem, né? O Marco Civil da internet tem aquela exceção
regulação do direito de autor que dependeria lei necessariamente de lei específica, que nunca aconteceu. Né? Justamente porque a gente ficou com a lei de direitos autorais presa em discussões eternas com os diversos ministérios que tivemos ao longo dos últimos anos e sem uma alteração da lei de direitos autorais nesse sentido. Mas, pode falar. Não, enquanto a isso, eu estou um pouco curiosa para saber como o judiciário, se você puder, né, informar para a gente aqui, como o judiciário está se comportando com relação aos conteúdos relacionados a direitos autorais, porque até onde eu sei está muito discricionário das plataformas em si, né, dos provedores de aplicação, no caso, a retirada, a remoção ou não desse conteúdo, eles avaliam internamente dentro daquele núcleo deles de copyright, né? Isso, ou a não ser a questão do Content ID, essas ferramentas tecnológicas que estão que foram, né, já implementadas há um tempo, o YouTube, por exemplo. É exatamente isso, né? Então, as plataformas têm exercido uma certa discricionariedade quando a infração ao direito autoral é latente, né? Então, você vê ali realmente que houve, né, uma infração. E, assim, eu não sou a favor nem contra, tá? Eu acho que o ideal seria ter o judiciário envolvido, mas talvez não no Brasil. Então, eu acho que o fato das plataformas terem essa ingerência, e elas têm tido, de certa forma, em violações latentes, é o que está suprindo a lacuna legal, né? Por outro lado, em situações de mais, digamos, conflito ou de mais incerteza, obviamente, as ações judiciais que acabam tendo, e as ordens judiciais que acabam tendo mais efeito. Mecanismos como Content ID, por exemplo, que você citou, são super úteis para fins de proteger, né, os autores, né, de terem violações acontecendo. Isso tudo no universo do NFT é super interessante, porque a gente passou, o objetivo lá no início era justamente ver onde a gente tem infração de direito autoral ou não, né, e como é que a gente vai fazer para poder derrubar lá na frente eventual conteúdo ou não, ou dizer realmente aqui tem um fair use, tem uma limitação de direito autoral e a gente pode deixar esse conteúdo online, né, e não precisa ser retirado. Então, eu acho que a gente tem uma situação bem de duas partes aí, né? A atuação do judiciário em casos mais específicos, inclusive para poder dar um pouco de garantia e segurança jurídica para o titular, porque quando ele tem uma ordem judicial é muito mais fácil, e uma ingerência das plataformas, não só na parte de direito autoral, mas também na divulgação de notícias falsas, né? Então, mas nitidamente a MP 1068 era nesse sentido, né? De tentar limitar bastante a atuação das plataformas, no sentido de só poderem tomar essa medida de remoção de conteúdo em determinadas circunstâncias muito específicas que estão aqui. Então, por exemplo, situações que tivessem em desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, divulgações ou reproduções que pudessem configurar essas situações aí listadas, né, de A a L, aí está cobrindo desde a parte de nudez até as contrafações, né, lá no item L, né, então você tem várias situações ali listadas, mas você não tem nada sobre notícias falsas, né, ou sobre política, quer dizer, ali você tira aquele poder da plataforma disso, né, de reprimir esse tipo de conteúdo que não é educativo para a população, né, e a requerimento do ofendido, né, se estiver dando a imagem, honra, privacidade, etc., e cumprimento, obviamente, de ordem legal. Hoje a gente tem, né, simplesmente a ordem judicial como sendo o caminho, exceto para essas situações de nudez ou representações explícitas de atos sexuais, etc. Então, acho que estamos nessa linha aí ainda de seguir com o marco civil válido, né, com o artigo 19 válido, mas com tentativas, né, legislativas. Aqui tem um número de pedidos de takedown no mundo, aqui só no Google, né, no Transparency Report do Google, mas o que eu queria mostrar, na verdade, cadê? É esse projeto de lei aqui, ó, do dia 19 de setembro de 2021, que é uma reprodução da própria MP, né, e traz de novo essa proposta na MP, mas num formato de um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso. Então, tem essa questão política muito forte de tentar tirar esse poder que acabou ficando na lacuna aí para as big techs e para as produtoras de conteúdo, né, ou para as plataformas que reproduzem conteúdos de terceiros, melhor dizendo. Essa MP, por exemplo, não durou 8 dias, né, então ela foi editada ali em 6 de setembro, caiu no dia 14, né, nem entrou para a discussão da pauta, né, e depois a Rosa Weber suspendeu os efeitos. Então, eu espero, sinceramente, que a gente não entre numa restrição exaustiva do que está previsto no Marco Civil, né, mas há uma tendência, principalmente, né, uma tendência política de tentar fazer isso, tá? Então, aqui a quantidade de takedowns no mundo, né,
E aí, antes da gente falar das vantagens e desvantagens, queria ver se vocês têm alguma pergunta sobre esses que a gente passou aí. Então, olhando para vantagens e desvantagens do sistema de takedown, né? Vantagens, obviamente, a proteção do titular de direito autoral, que queira retirar de circulação conteúdo não autorizado. Então, o takedown funciona, né, nos países, né, nos diversos países, né. No sistema americano, caso não haja contra-notificação, né, do usuário que fez o upload, o procedimento é super rápido, né, você não tem uma interferência do judiciário ali, então é um sistema que funciona bem por si só, né, e essa é uma outra vantagem, a celeridade. No nosso sistema, né, a gente tem o Judicial Notice and Takedown, né, a necessidade da ordem judicial. Você não tem cerceamento à liberdade de expressão, né, com uma potencial censura prévia, que seria justamente a plataforma tomar essa decisão. Então, eu também vejo o outro lado, né, de que a plataforma acaba tendo uma ingerência política muito grande, né, em relação principalmente a fake news, mas em relação também à questão do direito de autor, como, desculpa, eu perdi seu nome, é Paola, né, como a Paola levantou. Né? Então, você tem ali uma ingerência da plataforma decidindo se aquele conteúdo infringe ou não direitos autorais. Tá? Desvantagens que a gente vê nesse sistema, obviamente tem uma retração grande, né, daquilo que pode, né, das tecnologias, né, de falha de segurança, né, de proteção ao direito autoral. Você tem ali um pouco do medo, talvez um receio de desenvolver essas tecnologias, né? O conflito da liberdade de expressão realmente contra direitos autorais, quer dizer, o que é paródia, o que é uma obra nova, né? Uma criação nova, como que você interpreta isso? Essa interpretação não necessariamente é judicial, né? No Brasil, sim e não, né? Dependendo se o caso for judicializado ou não, mas com certeza em outros países ela não necessariamente é judicializada, né? O DMCA acabou criando um mecanismo de eliminação unilateral de alguns conteúdos, né? Então, eventualmente até sem direitos, né? Então, acaba também podendo usar o sistema para o mal, que você alegar que um conteúdo não é correto, infringe direitos de terceiros, você ter aquele takedown inicial do conteúdo, que às vezes, pelo fato de ficar ali 10 a 14 dias removido, já causa um prejuízo grande àquele que fez o upload, e se o conteúdo for, por exemplo, um conteúdo que deveria continuar no ar, né? E você tem ali talvez uma desvantagem até em relação à inovação, porque você não se concentra na pirataria, você acaba eventualmente até impedindo concorrentes legítimos, né, de atuarem no mercado, como eu falei antes, né? Quando a gente traz o takedown para o NFT, a gente vai ter uma série de impactos jurídicos. Eu acho que esse é o slide mais importante, é pensar como que a gente faria a remoção de conteúdo no universo de NFT, né, em que você tem uma plataforma, né, vendendo aquele NFT ou disponibilizando aquele NFT, e depois ele passa a ser, né, quando comprado, de uma coleção pessoal de alguém. Então, restrições legais, né, pensando em direitos de IPI, né, restrições legais relacionadas a direitos autorais, né, fair use ou não, então aquilo que a gente analisou lá no início, né, se aquelas obras ali teriam alguma violação de direito autoral ou não, isso vai gerar dúvidas, obviamente, né, até que ponto aquele que vende um NFT lucra com aquele trabalho subjacente do autor do trabalho, né, e do titular de direitos autorais, quer dizer, eu posso, né, criar um NFT com base numa obra protegida, não necessariamente o autor da obra vai ter algum lucro com isso, muito provavelmente não, porque não tem um direito de sequência óbvio ali, né, de você ter uma retribuição, né, pelo uso da obra, e por outro lado eu posso estar criando, não estar criando tanto, não transformando tanto a obra e vendendo isso como NFT, né? A propriedade do NFT é da certificação em si, né? Então você tem a propriedade do título no blockchain, né? E não do ativo imaterial ou intangível, ou da propriedade intelectual do material. Então isso também chega a ser aí uma situação um pouco mais nebulosa, porque você pode ter realmente algo que infringe ou algo que não é criativo o suficiente para ter proteção. Então é importante também, né, lembrar que aqui a gente está comprando um certificado, um registro, né, e não a obra em si, né? Pelo fato de ser armazenado no blockchain, né, onde o ativo digital está, se ele for excluído do servidor em que hospeda ou ficar offline, por exemplo, você tem um link que pode ser quebrado, né? E aí como é que você atribui valor
para aquele né, NFT em si, né? Se você tem um link que não necessariamente te mostra o caminho daquela proteção, né? Como é que ele foi protegido ao longo do tempo, de quem passou e etc. Né? Eliminação de dados pessoais, como é que eu faço isso em vista da LGPD? Quer dizer, se eu tiver um NFT que tem algum tipo de dado pessoal incluído, como que eu faço para fazer essa remoção se eu tenho um conteúdo de blockchain que é totalmente imutável? Né? Então, são dificuldades que a gente tem olhando para os diferentes feixes de direitos. Né? Quando eu tenho um NFT que potencialmente infringe direitos autorais, marcas registradas, patentes, como é que eu faço para poder remover esse NFT, né, numa cadeia de blockchain? Então, a gente também tem dificuldade de entender como é que isso seria possível, né, de excluir esse conteúdo, por exemplo, em fator de dentro de uma cadeia de blockchain. Outra situação também é que pode o vendedor, né, o criador, remover até o NFT do mercado de leilão, da Ethereum, por exemplo, mas ele não tem casos ainda que a gente tenha descoberto de remoção daquele NFT da biblioteca de um comprador. Quer dizer, eu comprei esse celular, eu estou com ele aqui, o meu NFT, né, por exemplo, esse celular, eu não tenho como tirar daquela pessoa que comprou legitimamente a propriedade daquele certificado ou do NFT. Quer dizer, você não tira da biblioteca de quem compra. Né? É uma outra situação também de dificuldade. Então, que possibilidades que o titular do direito autoral teria para poder fazer uma remoção de conteúdo infringente dentro de NFT? Né? Obviamente, tomar todo cuidado com a revisão daquele material, quer dizer, a compra de materiais que ou tenham a permissão do direito autoral, porque você precisa desse contrato, né, com o autor, ou que se baseiem em objetos que estão em domínio público, que não têm proteção autoral. Né? Então, lembrar que o NFT não substitui o registro da propriedade intelectual, quando a gente está falando, né, de marca, patente, etc., e potencialmente do direito de autor, né? Você tem um contrato que possa embasar aquela utilização de direito de autor, se não for paródia, se não for domínio público, por aí vai. Então, eu entendo que as ações judiciais para poder compensar danos decorrentes da violação de IPI, né, nos NFTs é possível, mas vão ser ações complexas. A gente tem um judiciário que não é necessariamente especializado no assunto e ainda mais nessa evolução da matéria. Né? Então, pode ser que o DMCA funcione, né, nos Estados Unidos, por exemplo, para fins de remoção inicial de um NFT, né, porque ele, na verdade, pode ter um direito autoral ali relacionado, né, então você pode até pedir, eventualmente, para plataformas, né, como eu queria falar OpenSea, falei Ethereum é moeda, mas disponibilizar aquele NFT e tirar ele do ar, né? Você poderia fazer isso via DMCA, mas não vi ainda aplicações dessa seção 512 para situações de NFT. Né? Então, talvez a pergunta que fique para a gente hoje será que os mecanismos existentes de remoção de conteúdo ou mesmo de verificação por parte das diferentes plataformas, se isso é compatível com os NFTs? Né? E acho que essa é a dúvida que fica olhando para o contexto geral e para a falta de regulação do assunto. E aí eu queria abrir para... Ainda não, mas vou abrir para perguntas aqui e comentários e a gente vai para acho que é o último slide. Até agora, o que vocês acham aí? Dá para usar os mecanismos de takedown para NFT? Quer dizer, seria possível solicitar, então, de repente... Fábio, eu estou com uma dúvida no slide anterior. Vamos lá. Você fala aqui que não é possível remover do blockchain o NFT. Eu acho que é no anterior a esse, na verdade. Espera aí. Bom, aqui. Agora é esse. Enfim, eu acho que também não é aqui. Mas em um desses slides, logo à frente, eu vi rapidamente que você colocou como é possível remover, foi uma pergunta, como é possível solicitar a remoção desse NFT se você não pode remover do blockchain? Sim. E aí, no caso, fica a minha dúvida, mas porque até onde eu entendia, poderia, que o NFT sendo um certificado, uma autenticação dentro de um blockchain, pode ser removida, não? Então, eu acho que não. Podemos pedir ajuda aos universitários aí. O blockchain é imutável. Hoje fizeram até essa pergunta para mim na live. Você não tem como mudar o que você registra lá. Ele só perde a sua validade. Então, assim, ele não tem mais aquele direito sobre aquilo, mas continua registrado no blockchain porque você não tem como apagar de lá.
É isso. Mas então, Tem como é fazer um novo simplesmente... registro. Sim. Então, assim, só tentando entender, é simplesmente uma certificação também, porque a violação não é só, não se restringe somente a reelaborar ou reutilizar aquela obra de uma forma desautorizada, mas de vender e comercializar principalmente. Ter a certificação ou não é uma questão também de transferir a titularidade dessa certificação, talvez, não? É isso, na verdade, né? Então, antes da transferência da titularidade, é a avaliação daquele conteúdo que está no NFT, né? Então, a proteção autoral ou não, né, ou se for um NFT uma criação primígena, uma criação, né, suficientemente nova, você tem a proteção autoral ali naquela criação do NFT, mas aqui a gente está falando de uma certificação digital, né, que vai estar Fábio, né, mas eu acho, pode falar. desculpa, quando a gente está falando do NFT em si, normalmente as plataformas em que você vai comercializar, elas conseguem tirar da plataforma o NFT. Esse que é o Não ponto consegue daqui, sair né? da rede blockchain, mas da plataforma você Sim, consegue tirar, e sim, aí você não consegue mais comercializar. sim, Isso, isso sim. ela deixa de ser É isso. disponível nessa plataforma intermediária. As pessoas não têm mais como ter acesso a ela, a essa obra ou produto especificamente, mas o registro numérico, a certificação que equivale ao token registrado no blockchain, então, nesse caso, o NFT, que vai ser representado por esse certificado, vai seguir estando lá, ainda que a obra, ou enfim, não seja mais anunciada no intermediário que anuncie essa obra efetivamente. Eu acho que a gente pode fazer a seguinte analogia, né? Se uma obra é registrada na Biblioteca Nacional por um autor que não é o autor da obra, e daí, então, qual é a medida que poderia ser tomada? Transferência de titularidade daquele registro na Biblioteca Nacional. Só pensando, aí se o NFT é uma certificação, uma autenticação de que aquela obra é aquela obra, então seria o caso somente da transferência de titularidade do NFT também, não? É que a grande questão é que o NFT não necessariamente Tem declara uma a titularidade. autoria. Exatamente. Então, é por isso que é tão Sim, eu sei. importante a avaliação, enfim, do local onde vai ser registrado o NFT. Mas, de toda forma, o racional está correto. É exatamente esse o ponto, especialmente no sentido de que não necessariamente o NFT ele vai declarar a titularidade em matéria de direitos autorais daquela obra específica. Então, esse é o cuidado, mas o raciocínio está correto. Ele certifica Obrigada. aquela anterioridade, né? Que naquele Exatamente. dia, aquele horário você registrou, mas não garante que você é de fato o autor, que é aquela frase que eu sempre falo que vocês já estão cansados de ouvir, já que Eu não ia tem. dizer. Então, acho que a gente chega aqui no final, que é justamente isso que a Cecília comentou, né? O próprio mint, né, do NFT e a venda desses NFTs é suscetível à fraude e à violação de direitos de autor da obra subjacente e da obra original, potencialmente, né? Se ela não for de fato original, a gente pode ter essa fraude, e a Paola falou bem, né? Tanto na hora que você vende a obra, né, que já está em domínio público, né, alegando que você tem a titularidade autoral, quer dizer, você não tem essa vinculação do autor necessariamente aquele NFT, né, o autor de uma obra original utilizada, né, ou de uma obra, né, que seja utilizada, que seja protegido por direito autoral. Pode acontecer de você não ser o autor, né, daquela obra que deu origem ao NFT, ou não ser o titular dos direitos, né, e você vai lá e registra um NFT, como ela falou, né, na Biblioteca Nacional, você registra ali na plataforma e você declara que é o titular daquele direito autoral da obra, e na verdade não é. Essa due diligence, né, que a gente faz com certa frequência, né, para marca, para patente, para direito autoral, ela não é tão fácil de fazer com NFTs, né? As plataformas teriam que passar informações sobre quem fez o registro e a gente precisaria de um software para identificar os direitos autorais subjacentes ali nas obras subjacentes ao NFT, né? Então você tem né, e também tem a questão do recurso de anonimato do blockchain que você dificulta ou até impossibilita a verificação de quem é o criador ou proprietário dos direitos autorais do trabalho que pode estar sendo explorado em NFT, né? Então, são discussões realmente de como fazer isso funcionar, né? Se eu tiver uma violação de direito autoral, né? Então, o procedimento do takedown fica bastante prejudicado quando você tem o uso do blockchain, né? Justamente para proteger esse certificado numérico, né?
esse registro, né, que o NFT tem, né? Então, eu acho que a conclusão, como a gente falou, acho que é um pouco fluida, né? Você pode tentar, por analogia, levar para situações em que você tenta fazer a transferência do registro, por outro lado, você tem uma cadeia imutável, né, em que aquele registro está sendo feito, e potencialmente direitos autorais violados dentro dos NFTs, né? E para conseguir todo esse track record daquilo que foi violado, somente acho que com o uso de algoritmos, de software e de inteligência artificial, né, complementarmente às modalidades jurídicas que a gente teria de remoção de conteúdo, né? Então, enfim, aberto também para a gente discutir o tema, como a gente fez da outra vez. Quem tiver assim, comentários ou né, pontos para discussão, estamos abertos aí no tempo que falta. Aproveitem, pessoal. E aproveitem que é a penúltima aula do curso, então vamos aproveitar o conhecimento dos nossos professores, aproveitar a presença da Cecília aqui também. Sim. Deixa eu tirar aqui A Verônica está falando, campo fértil para violação de direitos. Eu entendo que sim, assim, né? A criação cada vez mais... Nesse congresso lá do iTech Law que eu estava, o pessoal estava criando NFT durante a apresentação das palestras. Então, assim, a criação ali, ela é muito simples com os aplicativos, né? Então, você acaba não tendo nenhum tipo de ingerência sobre o conteúdo que está sendo utilizado, né? Se ele tem proteção autoral, se não tem, se está domínio público ou não. Então, E quem é que vai decidir se é suficientemente criativo para estar protegido, né, pelo direito de autor e para poder ter o direito que deveria ser até talvez vinculado, né, de estar na plataforma disponível para venda, etc, né? Então, a plataforma não faz essa due diligence, né? É só a venda mesmo, é um leilão ali e pronto, né? E não tem, como a gente viu na questão do takedown, né, e da ingerência que as big techs têm em relação às plataformas de conteúdo, né? Não existe isso na venda de blockchains, né? Acho que a Luciana está com a mão levantada. Oi, não, é só para contribuir um pouco, na verdade, não contribuir, mas parabenizar pela fala, é excelente. E também eu acredito que essa problemática que está sendo levantada, de certo modo, assim ou é nas obras físicas, nas questões físicas. Então, quando há uma novidade, por óbvio que a nossa insegurança, surgiu o Pix, é o Pix, não sei o quê, mas quantas vezes a gente já não sofria pelos outros meios, né, que não tão digitais ou parcialmente digitais, qualquer foto publicada no Instagram que virou, popularizou, que todo mundo tem acesso, né, que todo mundo pode, qualquer pessoa pode fazer um upload. Então, ao mesmo tempo que tem eventualmente violação de direito de imagem de alguém que apareceu na foto, mas também tem autoria em tese que aquela foto foi tirada pela pessoa que publicou. Então, eu não sei, sabe? Eu acho que eu não colocaria todos os meus centavos de reais nessas coisas digitais, porque eu sou antiga, mas, ao mesmo tempo, são os problemas que a gente já vê no dia a dia, né? É o que eu noto, assim, até então. Concordo com você, dificultados um pouco pela tecnologia em si, né? Que, obviamente, por estar no blockchain, a gente vai ter dificuldade, obviamente, de conseguir informações como a gente conseguiria se fizesse uma pesquisa, se fizesse uma due diligence e tal. Mas concordo com você, o desafio tecnológico, o jurídico vai acompanhar o tecnológico conforme a coisa for seguindo. E aí eu tinha uma pergunta que eu quis fazer, mas na primeira edição não fiz, que é: o que vocês acham do futuro dessa tecnologia? Porque para mim é muito doido também. Eu sou antigo assim igual a Luciana, então eu gosto de ter coisas físicas. Eu sou bem mais antigo que a Luciana, mas eu gosto de ter coisas físicas. Então eu não vejo assim, você comprar um espaço, né, como a gente está vendendo espaço na Amazônia, ou como você comprar uma casa de $500 mil num jogo, né? Eu não sei como é que a gente aproveita, né, com toda a história de metaverso. Então eu queria, assim, por mais que a gente esteja falando muito sobre o tema de NFTs, ainda fico pensando como é que a gente aproveita isso numa sociedade que vive como a nossa. A gente vive dentro de uma casa, a gente vai mostrar o quê? No iPad para um amigo, né? Você vai na sala, toma um drink e fala: olha o NFT que eu comprei, né? Então, tipo, não É fica o na parede. metaverso, né, Fábio?
Então... Agora as pessoas vão viver no metaverso. Acho que quem é mais novo, assim, as gerações que vieram depois de mim, já vivem nesse metaverso. O meu irmão, que é fanático em videogame, ele fica o dia inteiro na frente do computador falando com os amigos dele online ali. Então, eu acho que as pessoas vão viver dentro de computadores agora, né? O que a gente estava reclamando aqui no começo da aula de ser tudo virtual, para eles isso é normal. Mas será Tem que sim? Alguns episódios do Black Mirror que retrata isso, né? O quão importante será o metaverso e quão desimportante ficará a realidade de fato, né? Concreta, a vida real. Eu acho que para a gente não vai afetar tanto, assim, para a nossa geração daqui, assim, não vai afetar tanto. Mas para ele, sim. Para meu irmão que tem 15 anos, para ele, sim. Isso já vai ser a realidade dele. Agora, para a gente... Eu acho que a gente já teve, para quem já passou dos 40, a gente já teve, né, situações parecidas com The Sims, a gente já teve Second Life, a gente já teve outras, né, e agora, obviamente, com os óculos de realidade virtual, a gente já teve essas situações no passado, assim, e no final das contas, até eu acho que com a pandemia, a gente olhou para as interações pessoais e passou a dar muito mais valor para isso, porque, afinal de contas, somos humanos. Então, eu fico pensando um pouco assim, até onde vai, né? Porque eu não passei dos 40, na verdade eu não passei nem dos 30, mas eu já tinha peguei a Second fase Life. do Second Life também, eu jogava Second Life. E realmente... Mas uma hora você não cansou? Alguma hora? Assim, você fala, então eu cansei, mas pelo que eu estou vendo da nova geração, eles não cansam, para eles é um mundo aquilo e eles vivem naquele mundo. Eu canso rápido. Qualquer joguinho que eu baixo no celular, eu jogo, sei lá, 2, 3 vezes, eu já cansei, já largo. Mas eles não. Então, eu acredito que para a gente não vai ter grande impacto, mas para eles, sim. Eu acho que vai permanecer justamente por essa paixão deles por esse mundo virtual que talvez para eles seja mais difícil de compreender, porque eu não entendo como que alguém fica o tempo inteiro ali jogando e falando com as pessoas online. Já me incomoda, esse monte de reunião online já me incomoda, então eu fico pensando ali essas pessoas. Eu tô pensando aqui para quem jogar videogame também, porque a gente já teve a vida é cíclica, né? Agora a gente gosta do vintage, né? Então, por exemplo, quando a gente jogava Doom e Duke Nukem, quem é mais velho também vai lembrar, a gente se falava online e jogava, né? E tem, né? Nada mais é do que o Black Ops agora é só a tecnologia que muda. Mas eu acho que uma hora cansa e você sai de frente da tela, então eu não sei se a gente... Assim, eu acredito que a tecnologia ela vai pegando porque ela vai chegando aos poucos na nossa vida. Então, isso que você falou, Thaís, eu também acredito que a geração, né, a sua geração, já passei dos 40 também, Fábio, mas eu acredito assim, para eles é muito mais fácil. E para a gente é uma questão de necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada com NFT, mas outro dia eu estava no McDonald's. E para aproveitar uma promoção, mesmo estando ali fisicamente, com caixa físico, eu tive que entrar no aplicativo, baixar o meu voucher e mostrar para a moça do caixa para ela passar o QR Code. Assim. Então, assim, mesmo eu estando fisicamente no local, né, a vendedora na minha frente, eu fiz esse movimento e mais. Como eu fui correr, ótimo, né? Eu fui correr e depois fui no McDonald's, né? Perfeito. Mas, enfim, para pagar, como eu estava sem o cartão físico, eu usei o cartão do celular por aproximação. Então, assim, sem querer, nada disso nunca fez parte, né, da minha infância, da adolescência, muito menos da maior parte da minha vida profissional. Mas, aos poucos, querendo ou não, eu estou entrando nisso. Então, eu acredito que... Eu quero morrer quando me deu um QR Code para ler cardápio. Nossa Senhora, eu quero morrer quando fazer isso. Mas é uma vontade de ir embora. Eu falo, tá bom, vou em outro que tem cardápio físico. Mas para mim já é uma questão de adaptação. Então, eu me sinto muito... Não é que é o ideal, mas se a novidade vem, eu embarco nela, entendeu? Então, Pois não. Não fale, por favor. O que eu tenho refletido ao longo desse curso todo, e vem muito de encontro com o que o Fábio comentou, é que, na minha visão, o futuro serão as relações mais humanizadas. E por quê? Porque exatamente é esse movimento cíclico.
Hoje nós ligamos para qualquer operadora, para qualquer prestador de serviço, e nós somos atendidos pela Magalu, pelo fulano, pelo ciclano, que são robôs que nos atendem. Eu estou acreditando que no futuro nós vamos entrar em contato com alguma desses prestadores de serviço e alguém vai atender e vai dizer, olá, bom dia, eu sou o Henrique e eu não sou um robô. Eu sou uma pessoa. Talvez, Henrique, o ponto que a gente queira chegar quando a gente entra no atendimento desse automático é justamente chegar na pessoa, né? A gente vai apertando todos os números até conseguir chegar no indivíduo. Então, né, e pelo menos na advocacia também tem essa questão da pessoalidade das relações, né? Não vai dar para ter um chatbot, né, respondendo aqui e-mails que chegam para o Veirano, por exemplo. Então, eu não sei, eu não sei o quanto a gente vai mudar, mas eu acho que esse universo virtual ele tem um certo limite, né, que é o limite de ser humano, na verdade. Né? Então, eu espero. Eu quero ser otimista como o Henrique e pensar que realmente as pessoas vão valorizar mais as relações humanas. Você imagina um colecionável não tangível. É exatamente isso. Né? Fica completamente... do ponto de vista do colecionador, ele fica inócuo. Você vai ter que espalhar iPads na sua sala, pendurados na parede, para quando seus amigos forem beber com você mostrar sua coleção de NFTs. Talvez seja isso, né? Então, eu não sei, além da Thaís, quem já comprou NFT? Eu não tive coragem, assim. Quem tem NFT? Alguém mais que a Thaís comprou na outra edição do curso, né, Thaís? Comprei por vocês, olha só. Já vendeu, ganhou dinheiro, não? Não, o meu NFT tá lá, quem quiser comprar tá lá, disponível para vocês. O curso está me incentivando a entrar nessa brincadeira só para ver como funciona. Eu vi hoje que vai sair NFTs do Neymar, super exclusivos e etc. na NFT Stars. Parece que saiu da Sabrina Sato, não? Ela Vi. criou um avatar e tal. Eu disse, bom, ela não precisa nem mais malhar, né? Essa aí vai estar sempre em cima. Aí é uma vantagem do NFT. Eu acho que congela. Foi pioneiro. É a minha preocupação. Felipe Neto. Desculpa, Flávia, pode ir. Não, eu tô falando que Felipe Neto, que foi o pioneiro aí das plataformas, né? Foi uma das primeiras. Agora, eu pensando aqui um pouco na questão do direito de autor, que vai ser também uma outra fonte, né, de violação, né? Quando apareceu a questão das plataformas de tipo YouTube e tal, de disponibilização de conteúdo, foi aquilo, né? Aquela febre de violação de direito de autor e tal. E aí surgiram as ferramentas tecnológicas para impedir aquela violação constante de conteúdos de grandes estúdios, por exemplo, como o Content ID. E aí, no caso da NFT, eu acho que vai ter que surgir, né, vai ser aquela questão da arquitetura, né? Uma outra ferramenta tecnológica para também impedir, dentro das plataformas, a violação. Então, é somente tecnologia se resolvendo com tecnologia, e a gente resolvendo as coisas com tecnologia, como a Paula falou, isso é a legislação. porque a gente vai se adaptando. Eu também detestava o cardápio, Thaís, com o QR Code. Essa semana passada, agora sexta-feira, eu fui num bar, num restaurante, eu nem pedi o cardápio mais, eu até estranhei que eu não pedi o cardápio. Eu falei, nossa, eu já estou direto no celular, no QR Code, eu nem pedi, nem senti falta do cardápio, que geralmente eu detestava também. Então, eu acho que é isso. Aí eu acho que a legislação não vai poder nem impedir, né? Vai ter que acompanhar justamente como deixou essa abertura no Marco Civil lá atrás, que a própria plataforma possa fazer essa ingerência em relação à violação de direito de autor, porque a tendência é que isso aconteça. Né? E as plataformas tomarem cuidado, né? Porque a gente vê muito processo contra o Google, contra o YouTube, contra Facebook, etc. Então, as plataformas que estão surgindo agora, esses marketplaces de NFTs, para elas também terem esse cuidado de pedir para quando a pessoa for colocar lá, comprovar que ela é a autora daquilo. A gente vai entrar na mesma discussão do Marco Civil, né, de potencialmente usar o Marco Civil para poder, né, tirar a responsabilidade das plataformas, e a discussão que vier a valer para o artigo 19, seja qual for o final dessa história, vai muito provavelmente ser aplicável às plataformas que vendem NFT também, porque nada mais é do que o Mercado Livre, né? Então, e o Mercado Livre já tem programas de proteção contra a facção, etc. Né? Então, acho que o mecanismo vai ser o mesmo, talvez como a Flávia falou, mas com
uma ingerência que as plataformas vão ter que construir, né? As plataformas de leilão. Agora, quando vende um NFT, a gente não sabe exatamente o titular seguinte daquilo, mas na blockchain fica o registro daquela venda. Então, no caso, para rastrear aquilo, no caso de, aqui foi violação de direito de autor, então, no caso, a gente tem que, como você falou, não tem como a gente retirar da biblioteca da pessoa que comprou, mas, no caso, tem um registro da venda, então, não é melhor, no caso de a gente achar a pessoa, porque tem aquele registro no blockchain? Aí, como seria para ter acesso a essa informação também, né? Nós, advogados. As empresas da indústria da moda, eles estão utilizando NFT para evitar a venda de produtos falsificados. Então, você consegue rastrear por um código que aquele produto que você está comprando é de fato original. Então, está, de certa forma, ajudando ao combate da pirataria. Não acho que será que vai mudar a pirataria, que vai acabar com a pirataria. Não acho isso. Acho que a pirataria sempre vai existir, sempre eles vão dar um jeito de criar alguma coisa falsificada. Mas a indústria da moda está utilizando dessa forma, sim, Flávia, para comprovar o uso, para comprovar a autenticidade. Sim. Então, eu acho que pode ser, nesse caso, benéfico, no sentido de nós, né, a gente poder rastrear, né, isso, essas transações, né? Sim, eu acho. Legal, pessoal. Mais alguma questão? Eu acho que a Ana Paula ia falar. Mas a minha colocação é um pouco mais, assim, eu acho que vai do que a Flávia, do que foi dito até agora, que eu vejo, assim, que os mesmos problemas que nós ainda temos com o direito do autor, a gente vai continuar a ter com a NFT, né, com esse mundo digital, só vamos ter que encontrar outras ferramentas. E eu queria dizer, assim, até nesse bate-papo que a gente está, que o que mais me preocupa é que a desigualdade aumente ainda mais, não é? Porque a gente vive aqui uma bolha que todo mundo tem acesso à internet, a gente está falando sobre NFTs, então, assim, a gente vive um mundo privilegiado, e eu tenho muito receio de que esse excesso de tecnologia crie cada vez um abismo maior na sociedade, não é? Que aquilo que já é difícil no judiciário ser resolvido, quando você coloca tanta tecnologia, quantas coisas novas, quem vai conseguir acompanhar isso, quem não vai, como que isso vai ser utilizado no futuro, se vai ser enfim, eu tenho esse pensamento, assim, que como é difícil para a gente, né, pelo menos para mim, está sendo esse curso de conseguir visualizar tudo isso, conseguir transformar em uma maneira que eu consiga imaginar e aceitar esse mundo virtual, para algumas pessoas isso é inimaginável. Eu não sei se vocês concordam. Tem um filme, Ana Paula, eu acho que é O Jogador, né? Que demonstra justamente isso, essa questão da exclusão, né? Porque eu acho que isso vai ser uma extensão do mercado de consumo, né? E quem vai consumir é quem tem dinheiro. Então, vai ser tipo assim, quem tiver o óculos virtual e a capacidade de adquirir tecnologia de maior qualidade, vai estar dentro do metaverso, todo bonitinho lá, com todas as roupas Louis Vuitton e tudo. Quem não tiver vai ser o zumbi sem... Né, isso foi uma colocação de uma amiga minha aqui, que veio no final de semana e falou assim, vai ser todo mundo zumbi fora desse metaverso, porque eu conversei com ela, porque ela é uma pessoa completamente fora desse universo jurídico, tecnológico, ela é uma médica, né, que atende diariamente no consultório, e eu falei, então o que você acha isso do metaverso? Mas o que é isso? Aí quando eu fui explicar para ela, ela falou, eu acho que vai ser todo mundo, os excluídos, todos zumbis, numa realidade completamente fora do metaverso. E o metaverso vai ser aquelas pessoas que têm capacidade financeira para adquirir e fazer parte desse mundo, né? Eu não sei, é uma visão que a gente teve aqui numa conversa bem informal, gente. E tomara que não, né? Foi o que a gente conversou quando a gente teve aula com o Carlos, né? Justamente sobre essa exclusão das pessoas que não têm condições, que não têm nem internet, enquanto outros estão querendo morar dentro da internet, alguns não têm nem internet para isso, nem para tentar. Pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje. Eu quero primeiro fazer um agradecimento ao Fábio por ter aceitado novamente nosso convite. Foi um prazer te ouvir de novo, uma aula super didática, esclarecedora. Uma outra coisa, para quem não estava no começo da aula, eu não vou dar a última aula, quem vai dar a última aula vai ser a Paula, da aula não, né?
eu só apresento. A Paula que vai comandar a próxima aula, que é com o pessoal da Phonogram, que é uma aula prática de compra e criação do NFT, como que vocês colocam na plataforma, como que vocês compram, como que vocês vendem, etc. É uma aula muito legal. Então, eu não vou conseguir estar presente, a Vala vai me substituir. Então, essa é a minha última aula, eu quero agradecer a vocês, eu espero que vocês tenham aproveitado muito o curso, foi um prazer conhecer todos vocês. Não vamos perder contato, me chamem aí no Instagram, eu passo para quem quiser aí meu WhatsApp também, não tem problema nenhum. Estou sempre à disposição de vocês para tirar dúvidas. Foi um prazer imenso dividir esse tempo com vocês, compartilhar esse conhecimento com vocês. E muito obrigada e até, quem sabe, uma terceira edição, né, Fábio? Com certeza, você já está escalada aí sempre pela BPI, então obrigado, tá, gente, por hoje e boa noite para todo mundo. Prazer aí conhecer vocês. Boa noite. Obrigada, Parabéns, obrigada, Thaís, pela atenção, gentileza de sempre. Obrigada, Thaís, foi muito bom, viu? Parabéns aí. Parabéns. Obrigada, Thaís, obrigada, Fábio. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Fábio, parabéns. Nota mil. Gente, obrigada. Obrigada.